careca tá brilhando. Pessoal, vamos retornar. Recapitulando o que eu falei. Quinto do 195, princípio da pré-existência do custeio. Quer dizer que o quê? Que para que eu crie, estenda, amplie, majore, faça qualquer coisa que vai onerar a máquina pública, eu tenho que falar da onde eu vou tirar o dinheiro. Alguma dúvida? Nenhuma? Quem já viu falar da CPMF? Primeira vez que ela foi criada, salvo engano, a alíquota era 0,69 por cada... Se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá? Cada operação financeira. A CPMF foi criada, a primeira criação dela foi com desculpa de fomentar a saúde. A saúde estava quebrada. E aí, para que eu possa ampliar o orçamento da saúde, eu tenho que falar de onde eu vou tirar o dinheiro, né? Tirei da CPMF. Isso é o princípio da pré-existência de custeio total. Ah, não é metade, não, é total. Vocês conseguiram visualizar isso? Voltando para o intervalo, agora sim, voltando para o intervalo, tem umas questõezinhas aqui de concurso. Exemplo, Defensor Público Amazonas, 2013. A Seguridade Social, pessoal, antes de eu ler aqui, o pessoal falou esses dias, me traz um monte de questão. Vocês não vão saber responder as questões. Daqui 2 aulas eu vou trazer um simulado, só do que a gente já trabalhou. Porque não tem nada proveitoso eu trazer uma questão que vocês não viram. Vamos trabalhar assim, já trabalhamos algumas questões na aula agora, né? Vou trabalhar mais algumas para vocês conseguirem visualizar, ó. As contribuições, de defensor? A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos, sociedades, destinado a assegurar direitos relativos à saúde, previdência, assistência. Nesta seara, nos termos das previsões constitucionais, é correto afirmar que a Seguridade Social, que as receitas do Estado, Distrito Federal, municípios, destinadas à Seguridade Social, constarão nos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União? Falei no começo da aula. Certo ou errado? Certo. O orçamento da União é uma coisa. Notem que a CESP também, tá? Ela está trazendo a letra da lei. Outra. Auditor fiscal. À luz da organização da Seguridade Social, a Previdência Social, a Educação e a Assistência são partes da Seguridade Social. Vou ler de novo. Previdência Social, Educação e Assistência Social são partes da Seguridade Social. Certo ou errado? Errado. Educação é ordem social. Seguridade é uma coisa. Ordem social é outra. Vocês viram um joguinho de palavras? Aí na prova, lê rápido, tchau, gaivota. Outra. Cadê? Essa é pancada. A solidariedade que Auditor Fiscal, Receita Federal, 2014. Esses dias. A solidariedade que justifica a cobrança de contribuição pelo aposentado que volta a trabalhar. O desaposentado, me aposentei, quero voltar a trabalhar, eu vou contribuir? Por quê? Porque eu falei para vocês que o princípio implícito, que não está escrito, da Seguridade é solidariedade ou solidarismo. Se eu não tivesse colocado no quadro, você não tivesse visto na prova, mas solidariedade não existe. Errado. A banca CESP faz joguinho de palavras. Vou ler de novo. É a solidariedade que justifica a cobrança de contribuição pelo aposentado que volta a trabalhar. Certíssimo. É uma afirmação. É o princípio da solidariedade ou solidarismo. Tudo a gente trabalhou hoje. Outra que o computador tá ruim demais aqui, não está abrindo de jeito. Nem o Word está abrindo. Não, esse aqui é do Acácio. Analista de Comércio Exterior, 2012. Um cargo muito bom. Nos termos da atual redação da Constituição, são objetivos estabelecidos para a organização da Seguridade Social, entre outros, a seletividade, distributividade na prestação de benefícios e serviços. Certo ou errado? Quer que eu leia de novo? Nos termos da atual
Constituição são objetivos estabelecidos para a organização da seguridade, entre outros, a seletividade e distributividade na prestação dos serviços. Certo ou errado? Por que certo? Porque está aqui no artigo 194, né? Essas questões que eu li, eu vou disponibilizar ela no site, tá? Aí vocês vão poder desmiuçar ela em casa. Alguma pergunta? Se eu tivesse trazido essas questões no começo da aula, ninguém ia responder. Então vamos dar um tempinho, criar um pouco de conhecimento, a gente vai responder a questão. Prosseguindo. Está muito rápido a aula? Não? Estamos no sexto. Esse é importantíssimo também. As contribuições sociais que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 143, terceiro B. Abre 153, 150. Abre lá o 150 da Constituição. Vamos lá, artigo 150. Artigo 150. Diz assim, ó. No caput. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado. Significa que é proibido à União, aos estados e ao Distrito Federal, aos municípios. Aí está lá, no terceiro, cobrar tributos. No B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Vou explicar para vocês aqui o que está dizendo isso aqui, ó. O governo pegou a contribuição e criou uma contribuição, aumentou a alíquota, diminuiu a alíquota, enfim. Ele, segundo o artigo 150, não poderia cobrar no mesmo exercício financeiro, né? O que é o exercício financeiro? Começa em 1º de janeiro, finaliza em dezembro, né? Isso é um ano fiscal. Então, se o governo modificasse uma contribuição em janeiro, ele poderia cobrar, em janeiro de 2016, ele poderia cobrar só em 2017, né? Não é isso? Ou não? É isso, né? Só que o sexto diz assim, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150. Diz que é 90 dias da data da publicação. Então, dia 1/1 de 2016, modificou um tributo, baseado no princípio aqui do ano fiscal, somente 2017, né? Mas aí a Constituição diz que é 90 dias após. Então vai dar que dia aqui? Dia 1/4 de 2016. Esse princípio é chamado anterioridade. Anterioridade nonagesimal. Ou noventena também. Isso depende de quem está fazendo a prova. Princípio da anterioridade nonagesimal noventena está dizendo que só posso cobrar tributos após 90 dias que eu instituí eles. Essa é a exceção da regra do ano fiscal. O 150, vou ler novamente para vocês ficar bem claro. É vedado à União e Estado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou modificou. Se não fosse o princípio da anterioridade nonagesimal, eu poderia cobrar só em 2017. Mas pelo princípio da anterioridade nonagesimal, 90 dias após. Alguma dúvida? Hã? Nunca vão diminuir, né? Pode, porque aí está desonerando. Questão de concurso. Súmula 669 STF. Aqueles que tiverem... eu não vou abrir... Eu até abriria, mas não está nem abrindo o Word aqui.
Diz assim, o STF decidiu o seguinte, que se o governo mudar a data de recolhimento do tributo, não vou aplicar a anterioridade nonagesimal. Pode cobrar logo após. Quem aqui é contribuinte individual? Contribui com o carnezinho do INSS? Você? Que dia que vem esse carnê? Dia 30? Dia 29, 30? Enfim, se o governo falar assim, ó, eu não quero mais recolher no dia 30, eu quero recolher a partir de agora, dia 5, pode. E não está sujeito à anterioridade nonagesimal, súmula 669 STF, mudança de prazo de recolhimento. Mudança de prazo. Não está sujeito à anterioridade nonagesimal. Todos entenderam isso? Ninguém entendeu? Alguma pergunta? Isso é importantíssimo e vai cair na prova, com certeza, né? Outra questão importante. Na verdade, ele não vai adiantar, ele vai mudar o prazo de recolhimento, né? Aí ele vai regulamentar uma forma que não te cause prejuízo, porque ele não pode causar prejuízo, né? Por exemplo, nós vamos trabalhar isso. Eu sou contribuinte individual. E aí, todo dia 10, eu tenho que pagar até o dia 10 a minha contribuição, certo? Se eu paguei dia 20, eu paguei atrasado, né? Essa contribuição que foi pagar atrasado só conta para tempo de aposentadoria, não conta como carência. Carência para receber salário maternidade. 10 contribuições. Aí eu tenho 9, eu não, né? A mulher tem 9, e aí a 10ª ela pagou atrasado. Aí ela vai feliz da vida lá, não recebe salário maternidade. Porque para a Previdência, pagamento em dia é igual a carência. Se eu não pagar em dia, não tem carência. Por isso que, para mudança de prazo de recolhimento, você não vai sofrer nenhum dano. Porque muda o prazo, você paga atrasado, você perde a carência. Vocês entenderam? Não está sujeito à anterioridade nonagesimal a mudança de prazo de recolhimento. Não está sujeito. Isso vai cair na prova com certeza. Vou dar outro exemplo que a prova pode trazer. Dezembro, novembro. Em novembro, digamos que aqui agora seja novembro, mês 10, né? Não é isso? 11, né? Tô ruim de matemática. Mês 11, mudou o tributo. Eu vou cobrar quando? Janeiro ou fevereiro? Janeiro? Nós temos duas saídas. Eu tenho novo ano fiscal, ou exercício financeiro, ou eu tenho princípio da anterioridade. Eu posso cobrar em janeiro, porque está virando ano. O princípio da anterioridade nonagesimal foi criado apenas para acelerar a administração de nos cobrar. Senão, você tinha que esperar o ano. Como estamos em janeiro agora? Não, vamos criar o nonagesimal, que a gente pode cobrar esse ano ainda. Senão, não poderia cobrar esse ano. Mas não respeitou. Não respeitou o princípio da anterioridade, mas está dentro do novo ano fiscal de exercício, que zera tudo. No direito tributário isso acontece muito. Porque aí, se for esperar 90 dias, você já entrou no novo ano fiscal. E aí a administração perdeu. Exemplo, a alíquota de ICMS. Se eu mudar a alíquota no final do ano, em novembro, aí se eu fosse pagar em fevereiro, quantos meses que eu ia perder? Não é isso? Então eu tenho duas opções. Anterioridade dentro do mesmo ano e novo exercício fiscal. Isso vai cair na prova, certeza. Eu vou trazer umas questões sobre o princípio da anterioridade. Alguma pergunta sobre isso? Todos entenderam? Posso apagar? Quem tiver curiosidade, dá uma lida na súmula 669 do STF. Tá na apostila.
Lá no final da apostila tem as súmulas da STJ, STF e TNU. Vamos lá. Sétimo. Importante também. Na verdade, tudo é importante, né? São isentas de contribuição. No lugar de isenta, você risca e coloca imune. Pode escrever na Constituição, imune. Risca isenta, escreve imune. Vou explicar por que já. De contribuição para a Seguridade Social, as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Entidades assistenciais. Imunes. Quem já estudou no direito civil, para mim criar lá uma fundação ou uma associação, eu tenho requisitos a ser observado, certo? Para mim receber um programa assistencial, eu tenho que também observar alguns requisitos, não é isso? Se eu sou uma entidade assistencial e eu observo um requisito que a lei me dá, eu sou imune à contribuição previdenciária. A partir do momento que eu deixo de observar esses requisitos, eu já não mais sou imune. E aí eu vou pagar a contribuição previdenciária. Por isso que não é isenta. Quem é isenta, sempre vai ser isenta. Para sempre. Independente do que faça, não perde a qualidade de isenta. Por isso que eu pedi para vocês riscarem aqui. Em vez de isentas, colocar imunes. Eu vou dar um exemplo. Quem pode dar um exemplo de uma entidade assistencial? A PAI. A partir do momento que a PAI deixar de ser assistencial e começar a gerar lucro e criar patrimônio, ela é assistencial? Não. Aí ela vai pagar contribuição ou não? Vai. Dei o exemplo no curso passado da UBRA. Quem estava na sala viu? Terminado o período, era uma entidade filantrópica ligada à Igreja Luterana do Brasil. E aí ela tinha uma série de imunidades tributárias. Entendeu? Aí, para que eu seja entidade filantrópica, eu não posso pegar o lucro, que vai ter lucro, pegar esse lucro e pôr no meu bolso. Criar patrimônio não, eu tenho que reverter esse lucro para atividade fim. Eu pego o lucro, vou lá, compro mais livro, mais professor, enfim. Eu tenho que voltar para atividade fim. Posso pagar também salários. Determinada hora, a Receita Federal verificou que a UBRA estava criando patrimônio e pegando o lucro e não estava aplicando o lucro totalmente na atividade fim. E aí foram fazer um cálculo de tanto tempo, de 2000 e tanto até tanto, que foi em 2010 que deu essa bomba aí, né? Chegou à conclusão que era, salvo engano, não lembro, mas era da casa de 200 milhões para cima. 200 milhões para cima. E aí o que a UBRA fez? Caramba, eu era imune. Se a UBRA fosse isenta, nem ia acontecer nada. Se fosse baseada na Constituição, ela nunca ia pagar a contribuição. Por isso que vocês estão conseguindo entender? Imune e isenta? Aí, opa, UBRA, você paga, UBRA. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar em acordo. E pegou toda essa dívida tributária e reverteu-se em bolsas. Por isso que tinha bolsa para todo lado. Bolsa não sei o quê, bolsa cidadão, bolsa não sei o quê. Aí tinha lá bolsa social. Tudo isso foi descontado através... eu tenho crédito disso, eu vou dar bolsa disso. E aí você diminui o preço, né? E muita gente achava que era bondade do coração, né? Prêmio de Natal, mas não. Pagar tributo. Por isso que, em vez de ser isenta, é imune. Porque deixei de cumprir os requisitos que a lei me obriga. Vocês entenderam? Conseguiram visualizar agora? Deixei de cumprir. Contribuição. Alguma dúvida sobre esse? Vai cair uma questão dessa, com certeza também. Alguma pergunta? Próximo. Se vocês puderem notar, o direito previdenciário está muito ligado ao direito constitucional, civil e o tributário. Falamos de fato gerador. O direito se completa. CPC seria Centro de Preparatório de Concurso Público para as pessoas que não têm condições de pagar, para os pobres, o reconhecimento próprio. Todo mundo aqui não pagou nada.
Dá uma taxinha, R$30, né? Exemplo. Aí, digamos que o cursinho vai, pega esse dinheiro e compra uma fazenda. Ele está revertendo o lucro para atividade fim? Não. Contribuição. Já não é mais assistencial. Entenderam? Diferente de imunidade e isenção, né? Próximo. Dá de chegar aí atrás aqui? Próximo. 8. O produtor, o parceiro, o meieiro, o arrendatário rural, o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de, risca assim, em sublinha, economia familiar. Risca bem assim, economia familiar. Sem empregados permanentes, também risca empregados permanentes, assim, sublinha. Sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização, da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. A Constituição preveu aqui um benefício. Que benefício é esse? Quem quer chutar? Que tipo de segurado é esse aqui? Especial. A Constituição preveu que classificou as pessoas que estão em regime de economia familiar como segurado especial. Se o cara tem uma roça, mas ele é representante comercial, ele é segurado especial? Não, ele não é. Uma alíquota sobre o resultado da comercialização. Notem que o legislador criou o seguinte, olha, temos lá uma empresa comum, tem alíquota sobre folha de pagamento, sobre faturamento, sobre lucro. Aqui não, comercialização. Ah, eu vendo milho na feira. Vai ser sobre o milho. Diferente se eu tenho uma empresa, eles vão tributar tudo. Folha de pagamento, lucro, fator, tudo. Lá o segurado especial não, é uma alíquota diferenciada. Vocês estão conseguindo observar aqui a equidade? Porque, ó, antes o trabalhador rural ele era tratado diferente. O que o legislador fez? Ó, vamos criar alíquota diferente, tratar o trabalhador rural para que ele tenha o mesmo direito do trabalhador urbano, que é uma aposentadoria, ou um salário maternidade, ou um auxílio doença, ou um auxílio acidente. Notem que são direitos iguais, mas alíquotas e contribuições diferentes. Aqui nós podemos ver a equidade. Estão conseguindo ligar os princípios agora? Está tudo interligado. Alguma pergunta sobre isso? Até agora? Esse daqui seria, tipo assim, os produtores rurais. Eles pagariam como eles pagam tipo, sindicato lá. Isso, os trabalhadores rurais, eles têm os... Cadê? Tem uma que trabalha no sindicato. Quem que é que falou do sindicato? Ela. Dos funcionários federais, né? Tem lá o sindicato, que eu não me engano, acho que é nessa rua aqui, descendo aqui. Tem um sindicato ali, né? Dos trabalhadores rurais. Nós vamos observar depois que o sindicato ele tem uma função representativa no INSS. Inclusive, você paga lá o sindicato, tem um advogado para te ajudar, tem alguém para te ajudar em alguma coisa. E aí, quando diz assim, ó, sem empregados permanentes, nós vamos trabalhar mais para frente, que significa que eu posso ter um cara lá na diária, vou pagar uma diária. Ah, vou roçar aqui, vou me ajudar aqui tirar esse peixe da represa, ou vou me ajudar aqui a colher esse milho. Ele não pode ter caráter permanente, tem que ser caráter eventual. Isso. Então, o que acontece? A cooperativa, você vai observar que... Vou dar um passo lá na frente para voltar. O trabalhador avulso, para ele que ele seja considerado trabalhador avulso, ele tem que estar obrigatoriamente representado por um sindicato. Se não tiver um sindicato, ele vira contribuinte individual. Se eu tenho aqui o seu João, que mora lá no sítio, planta milho, se ele não tiver nenhum sindicato, na hora se o INSS negar administrativamente o seu benefício, como eu falei para vocês, trabalhei lá na vara da aposentadoria dos segurados especiais, né? Aí chegava lá o seu João, você trabalhou no sítio quanto tempo? Ah, ele dava o depoimento dele. Aí ele trazia lá nota fiscal da casa da lavoura, não sei quantos lados que ele comprou de semente, aí trazia o vizinho da frente, do outro, entendeu? O sindicato vai ser, em tese, nesse problema, vai ser só para
provar a qualidade de segurado só. Não quer dizer nada. O sindicato ajuda ele. Mas ele, se ele não tiver em sindicato nenhum, ele consegue provar. Tanto que um documento da FUNAI, uma declaração da FUNAI, dizendo que, exemplo, um índio, ele é segurado especial, já vale para comprovar na Justiça Federal. Ah, esse índio aqui, ele planta, colhe milho. Basta uma declaração da FUNAI. Sindicato, em termos de segurado especial, é apenas para ajudar. Óbvio que todos, a maioria são sindicalizados, né? Mas não tem efeito nenhum em termos de comprovação. Alguma pergunta? Tá rápido? Tá boa aula? Tá ruim? Tá chato? Hã? Pessoas que moram no sítio que pagam sindicato. A questão de benefício é igual a cidade. Né? Normal. Como eu falei para vocês, eu vou retornar lá agora, que é muito importante, ó. Artigo 194, parágrafo 2º, inciso 2º. Ó. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. A Constituição garante ao trabalhador rural os mesmos direitos do trabalhador urbano. Só que trata o trabalhador rural diferente do urbano. Nós vamos ver daqui a pouco que o trabalhador rural ele trabalha 5 anos a menos. E o trabalhador urbano trabalha, tem lá, X dias. Mas por que o trabalhador rural trabalha 5 anos a menos? Devido às condições de trabalho, devido a uma série de fatores. Até isso foi observado. Entendeu? Tratar os desiguais de forma desigual para que haja igualdade. Isso é equidade. Pergunta? Nenhuma? Vamos prosseguir. Eu falei aqui do oitavo, né? Vou colocar aí equidade, tá? É suficiente já. Posso pagar em cima? Pessoal, nenhuma pergunta mais? Tá tudo fácil. Se vocês errarem essa questão na prova aqui, tem que tomar uma surra, porque é fácil. Só tem que tomar cuidado com o jogo de palavras. É o joguinho de palavras. 9. As contribuições sociais previstas no inciso 1º, caput deste artigo, o que o inciso 1º diz? Empregador da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. Aí diz aqui sobre folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física. B, receita e faturamento. E C, lucro. Voltando. As contribuições previstas no inciso 1º desse artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculos diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva da mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado. Lembra que eu falei assim, quanto mais mão de obra, menor a alíquota, quanto mais tecnologia e menos pessoa empregada, maior a alíquota. Aqui, o legislador está procurando fazer, entre aspas, uma justiça social. Os que ganham mais, pagam mais. Os que empregam mais, pagam menos. Então, podemos colocar aqui equidade na contribuição. Notem que tem que levar em consideração o que diz assim no final, ó. Em razão da atividade econômica, em razão da utilização intensiva de mão de obra, porte da empresa ou condição estrutural do mercado. Entenderam isso? Quem não entendeu esse inciso aqui? Vou falar novamente, ó. As contribuições previstas para a Seguridade, elas têm várias alíquotas, né? E na hora de eu tributar uma pessoa jurídica, eu tenho que levar em consideração, ó, atividade econômica, que ramo que ela trabalha? Ela trabalha no setor rural. O setor rural emprega muitas pessoas. Utilização intensiva de mão de obra. Ah, eu tenho uma fábrica de bolsa. Eu tenho uma empresa que mexe aqui com tricô. Não, eu tenho uma empresa de tecnologia. Tenho só 3 pessoas que trabalham. Tudo faz trabalho em casa. Eu vou tributar a empresa que menos emprega, como forma de fomentar o mercado e combater o desemprego. Por isso que eu tenho que a alíquota menor para quem emprega várias pessoas. Outra, porte da empresa ou condição estrutural do mercado. Eu tenho uma empresa pequena,
arrecada 100 mil por ano, eu vou ter uma alíquota. Agora eu tenho uma multinacional que é bilhões, eu tenho que ter uma alíquota maior. Eu tenho que cobrar mais dos mais fortes e cobrar menos dos mais fracos. E eu tenho que levar em consideração também quem gera mais emprego. Quem gera mais emprego? Uma fábrica de bolsa ou uma empresa de tecnologia? Ou um banco? O banco é tudo informatizado. Então, as alíquotas para as pessoas que empregam mais são menores. Entenderam? Ficou claro? Essa condição estrutural do mercado de trabalho, você tem estudos sobre Então, essa condição estrutural do mercado de trabalho, como o exemplo que eu acabei de falar, temos aqui uma taxa de desemprego aí em torno de real, né? De 16%, 17%, a real. O que eu vou fazer? Eu quero combater o desemprego. Eu vou estimular as empresas a contratarem. O que eu vou fazer? Diminuir tributo, que seria o certo, né? Na Argentina, o novo presidente agora de direita assumiu, ele cortou bastante cargos de confiança, parou de financiar quase pela metade a Seguridade Social lá, que mais ou menos igual ao do Brasil, baixou os juros, as empresas que foram fora do país, mais de 40, querem voltar, trazendo mais emprego. Isso é uma forma de observar a condição estrutural do mercado. Se o governo quer combater o desemprego, então ele tem que estimular a contratação, tributar menos. A gente vai ver já já que eu tenho tributo sobre o salário integral, sobre o salário-benefício. Se eu recebo 5 mil, 4 mil, 3 mil reais de salário, mais uma cesta básica, plano de saúde, tributo tudo. Se eu quiser estimular o desemprego, eu diminuo a tributação. Entenderam? Próximo. A lei definirá... O 10, tá? A lei definirá os critérios de transferência de recurso para o Sistema Único de Saúde e as ações assistenciais da União, Estado, Distrito Federal e os municípios, e dos estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida dos recursos. Como eu falei para vocês, princípio da contrapartida dos recursos. Tem que ter uma lei para falar como eu vou gastar o dinheiro da saúde, o dinheiro da previdência, da assistência. E também tem que ter a contrapartida. Cada ente federativo tem o seu orçamento próprio. Esse é tranquilo, né? Contrapartida. %40 da prova está em tudo isso que a gente trabalhou hoje. Vamos lá, que mais importante. 11. Esse aqui também é tranquilo. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais que traz o inciso 1A, lá em cima 1A, folha de salários, e 2, que fala sobre contribuição do RGPS, para débitos em montante ao superior fixado em lei complementar. Quando você... Todo ano tem uma lei que fala assim, ó, até X reais eu posso perdoar, anistiar. Até X reais não perdoo. Isso varia o valor. Aí tem lá, se for um valor bem baixinho, exemplo, no direito penal temos o princípio da bagatela. O cara roubou uma caixa de leite, 5 reais. Teoricamente, não existe nenhum processo. Já em termos de anistia e remissão, a lei determina, só posso perdoar até débitos com seguridade até 5 mil, até 10 mil. Isso varia de estado para estado, município, município. Isso nem vai cair na prova, não. Vocês entenderam, né? 12. Tá. A lei definirá os setores de atividade econômica para as quais as contribuições, inciso 1B e o 4 fala sobre importador de bens, e 1B fala sobre receita e faturamento, serão não cumulativas. Já vou ler o 13º. Aplica-se no disposto 12 e 13 a hipótese de substituição gradual,
total ou parcial da contribuição pela incidência de receita ou faturamento. O que quer dizer aqui o 12 e o 13? Eu posso mitigar, posso negociar o pagamento da contribuição. Eu posso falar assim, ó, eu quero pagar sobre faturamento, ou eu quero fazer um cálculo sobre folha de salário. Isso vai se levar em consideração, como eu li o artigo passado, estrutura do mercado, o que a empresa mexe, se é mão de obra manual, se é tecnologia, enfim. Eu posso mitigar, negociar pagamento da contribuição. Só isso que quer dizer. Gradual, total ou parcial. Com a Previdência. Simples? Todos entenderam? Agora, eu quero perguntas. Vamos entrar no próximo assunto agora. Quero saber as dúvidas sobre, até agora que a gente trabalhou. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma? Sugestão? Tranquilo? Posso apagar o quadro? Agora vai ficar mais legal a aula. Chega em casa, dá uma revisada nesses artigos, que 40% da prova está aqui. Vamos lá. Agora nós vamos trabalhar espécies de regimes previdenciários. Eu tenho aqui os principais regimes Vamos começar aqui, vamos falar o que é regime. Não é aquele que a gente fica sem comer para emagrecer, não. Regimes são conjuntos... Quem querem colocar um conceitozinho aí? Coloca aí. Regimes. Regime, né? É o conjunto de normas. É o conjunto de normas. É o conjunto de normas que regulam. É um conjunto de normas que regulam uma relação previdenciária. Simples. Conjunto de normas que regulam uma relação previdenciária. Quem pode me dar exemplo de um regime previdenciário? Hã? Regime previdenciário. Temos aqui os principais regimes oficiais. Primeiro regime é o que a gente está estudando, que vai cair. RGPS. Para que eu seja um segurado do regime geral de previdência social, o que eu preciso ter? Qual é o fato gerador de obrigação? Agora vamos falar só linguagem técnica para acostumar. Qual é o fato gerador da obrigação para que eu seja um segurado do RGPS? Exercer, primeiro, uma atividade remunerada. O RGPS está previsto lá no artigo 195, segundo da Constituição. Vou ler para os senhores. Diz assim. Cadê? Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de Previdência Social, que trata o artigo 201. Vamos para o artigo 201. Vírgula. Artigo 201.
Diz assim o 201. A Previdência Social será organizada sobre a forma de regime geral, de caráter contributivo, a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, caráter contributivo e de filiação obrigatória. Então, a Constituição já disse que existe um regime geral de previdência social. O artigo 195 diz sobre uma imunidade tributária, que iremos trabalhar logo mais, que diz que quem está no regime geral não contribui mais, quem é aposentado não paga mais INSS. E o artigo 201, que a Constituição prevê a criação, O regime geral, o RGPS, tem uma série de prerrogativas e características únicas. Por exemplo, quem aqui é funcionário estadual? Quem conhece um funcionário estadual aposentado? Conhece? Ele paga IPERON ainda, mesmo aposentado? Minha mãe é aposentada, meu pai também paga IPERON, me aposentei. O IPERON é um regime previdenciário, né? Continua pagando. Já o RGPS não. É um regime específico que tem as suas próprias normas. Por isso que eu falei até na aula passada, eu falei assim, você precisa conhecer o regime previdenciário sob pena de mandar casar quem não pode casar e de mandar não casar quem pode casar. Às vezes as pessoas falam assim, Jonatas, um vizinho meu, ele aposentou, mas ele está pagando INSS. Isso é errado, porque o outro vizinho, entendeu? Não tem como dizer para você o problema dele. Cada estado, cada município tem, a grande maioria tem o seu regime próprio. E se o município não tiver regime? Isso, porque aqui é a regra geral. Aqui é a regra geral. Iremos ver logo mais que quem não tem regime próprio cai no regime geral. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que não tem regime próprio, um deputado. Ele não tem, não existe um fundo de previdência dos deputados, até porque são 4 anos só, né? Então eles caem no regime. Aqueles cargos pechada, né, que é chamada pechada, os portariados, existe um fundo previdenciário dos portariados? Não, eles caem na onde? No regime geral. De Paraná, até um tempo atrás, era regime geral. Vocês entenderam? Já no regime geral, a viúva pode casar e não perde benefício. Já no regime, no caso, militar, vou dar exemplo do militar, a viúva casar perde benefício, aí ela junta, né? É chamada juntada, né? E vive. Vocês entenderam? Cada regime tem as suas características específicas. RGPS é um deles. Outra espécie de regime. Regime próprio. Lei própria. Está aqui no artigo 40, Constituição Federal de 88, quem quiser dar uma lida. Eu vou ler para vocês aqui agora. Artigo 40. Todos da Constituição aí? Vamos lá no artigo 40. Artigo 40 da Constituição. Diz assim. Todos aí? Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, incluídos as suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário. Olha a palavra solidário de novo aqui. Lá nos princípios não estava escrito solidarismo, né? Por isso que eu falei, está implícito. Caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial que iremos trabalhar depois. Notem que aqui a própria Constituição está dizendo que quem é inativo contribui. Quem é pensionista contribui. Já no RGPS, não contribui. Dúvidas? Agora você sabe o que é regime próprio, né? Em Rondônia temos o IPERON, que é IPERON, que no caso é o instituto, né? Mas é o regime estatutário chamado, né? Aí temos no Paraná o regime dos funcionários municipais. Aí na União temos lá o regime dos servidores da União e assim vai. Cada ente federativo tem o seu regime. Alguma pergunta? Posso apagar aqui? Continuando nos principais regimes, algo que inevitavelmente vai acontecer com os demais entes federativos. Já aconteceu nos funcionários federais. É o regime complementar. Não é isso? Regime complementar? Complementar criado pela Lei 12.818, 12.618 de 2012. O que o regime complementar é? Complementar. Significa que os funcionários federais, eles vão contribuir até um teto. Vamos fazer um fictício aqui. O INSS, vocês serão funcionários federais? Sim ou não? Sim. Sim. O que o INSS é mesmo? Uma autarquia, né? Aí o salário, vamos arredondar para 5 mil reais. 5 mil reais o salário. Só que o teto do INSS, digamos que o regime complementar federal segue o INSS, o índice oficial. Aí o teto é 4.900. Certo? Você vai contribuir sobre 4.900. Aí tem 100 reais perdido aqui. Digamos que o salário seja aqui 8 mil reais. Tem que ter fé, né? Para melhorar o cálculo aqui, ó, o teto seja 5 mil. Do regime específico. Tem 3 mil perdido aqui, né? Se você aposentar, perdeu, né? Aí você vai contribuir sobre os 3 mil no regime complementar. Que é quando você se aposentar, o regime complementar vai complementar o próprio. E você vai poder se aposentar com seus vencimentos. Isso é um regime complementar. Aqui em Rondônia ainda não tem, mas inevitavelmente vai acontecer isso aí. Mas todo funcionário federal tem direito a regime complementar? Eu ia perguntar isso agora para vocês. É todo funcionário que tem direito ao regime complementar? O regime complementar, ele é obrigatório ou ele é facultativo? Facultativo. Somente um regime obrigatório. O seu. O próprio. Quem não tem regime, obrigatoriamente tem que estar no INSS, no regime geral. Quem tem regime próprio, obrigatoriamente tem que estar no regime próprio. Agora, complementar não. Pergunta de concurso. Eu disse que a lei 2012, né? E os funcionários de antes de 2012? O que acontece? Os contratados antes de 2012. Alguém? Trabalhamos em processo civil, direito civil. Direito civil. A lei não prejudicará para ferrar com o réu, né? Mas também tem, não prejudicará o negócio jurídico perfeito, o direito adquirido. Eu tenho direito adquirido? Antes disso? Tem ou não? Tem. Não pode uma lei tirar o meu direito adquirido. Somente aqui. Ferrou. Aqui não. Direito adquirido. Direito adquirido. Quem foi contratado antes de 2012, se eu ganhar 8 mil reais, eu vou contribuir só para o meu regime próprio com 8 mil reais. Depois de 2012, que foi criado complementar, aí eu vou ter que contribuir complementar. Certo? Eu tenho mais outra pergunta dentro da pergunta agora. Existe alguma forma de eu acabar com esse direito adquirido aqui?
Existe, vocês sabem. Quer dizer, alguns sabem, né? Através. Tem duas formas. Nova ordem constitucional e criação de um novo regime. Novo regime. Exemplo. Digamos que seja o Uniperon, tá? Antes de 2012, funcionário contribuía só com o IPERON. Aí depois de 2012 tem que contribuir com o IPERON e com o complementar, né? Direito adquirido. Mas se for ter uma nova ordem constitucional é o quê? No caso de IPERON não, federal. Se for criar uma nova Constituição, acabou o direito adquirido. Ou acabou, vamos criar um novo regime agora previdenciário. Acabou tudo. Também acabou o direito adquirido. É a única forma. Coisa que é muito difícil de acontecer, né? Acabar com o regime tudo. Não vai acabar. Então, a lei obedecerá o negócio jurídico perfeito e o direito adquirido. Perguntas? Hã? E a coisa julgada, né? Mas a coisa no julgado não vai entrar aqui. Pessoal, vocês entenderam? Isso aqui é importantíssimo. Vocês acham que o INSS não vai perguntar quais são os regimes oficiais? Aí vai perguntar o complementar. Entenderam isso? Beleza. Agora, nós temos os regimes não oficiais. Dentro dos não oficiais, nós temos os não oficiais abertos e os fechados. Regime não oficial aberto. Exemplo. Prev Júnior. Eu não estou fazendo propaganda do Banco do Brasil não, tá? É porque é o que me lembra só. Prev Júnior. E assim sucessivamente. Os bancos. Você vai lá no Banco do Brasil, no Itaú, na Caixa, no HSBC, qualquer banco que você quiser. Eu quero fazer uma previdência privada. Opa, beleza. Aí você tem um regime... Por que aberto? Porque qualquer um pode fazer. Já o fechado, estamos falando dos fundos de pensão. Somente determinada pessoa pode participar. Exemplo de um fundo de pensão. Temos lá o fundo de pensão da Petrobras. Petrobras. Qualquer pessoa pode participar dele? Somente o funcionário da Petrobras. Ele é um regime não oficial, fechado. Vocês, todos aqui, serão técnicos de seguro social, poderão se reunir e criar um fundo de pensão fechado. Fundo Nacional dos Técnicos do INSS. Somente os técnicos podem participar. Tem uma autora de livro que eu estudo bastante, eu gosto dos livros dela, Flávia Cristina. Quem já ouviu falar já? Ela é professora do LFG também, Flávia Cristina. Ela é procuradora federal também. E autora de livro de previdenciário. Viu falar já? Não, é mais ou menos. Meio gordinha assim, enfim. Ela contribui em qual regime? Vamos lá, me ajuda. Vocês sabem agora. Procuradora federal. RGPS? Ela contribui no regime próprio, no complementar com certeza. Que mais? Ela contribui no aberto e existe o fundo de pensão dos procuradores da República. No fechado tem 4 aposentadoria. É um partido bom, né? Ela brinca, né, sobre isso. É, um partidão bacana. Né? 4 aposentadoria. Vocês podem ter. Basta que contribua. Porque o sistema é contributivo. Ficou claro isso? Alguma dúvida? Quais são os tipos de regimes que eu tenho então, previdenciários? Não briguem, tá? Fala um por vez. Calma aí.
Tem o regime oficial, geral, e o próprio, e o complementar, e o regime não oficial, aberto e fechado. Falamos aí de 5 regimes, né? Aí quando falamos de próprio, depende de onde você morar. Se for em Rondônia, tem o de Rondônia. Enfim, posso ter 5 planos. Posso ter 20. É só eu pagar vários abertos. Dúvidas até agora? Isso vai cair na prova com certeza. Dúvidas? Observação, OBS. A emenda constitucional 41 acabou com a integralidade e paridade. O que significa integralidade? Coloca na frente integralidade. Integralidade é um nome sugestivo, né? Nos remete a pensar em integral. Significa que se eu ganho 8 mil juntando tudo, auxílio saúde, moradia, tudo que existe de chamados penduricaios, né? Eu vou me aposentar com eles. Acabou com isso. Quem tem um contra-cheque, quem é funcionário, quem é empregado em si, tá lá. Lá no final tem aqui os rendimentos, né? E também assim, base de cálculo para contribuição previdenciária. É bem menos do que você recebe tudo. Porque acabou com a integralidade. Antes deu 10 mil. É 10 mil que eu vou aposentar. Hoje não. Opa, todo concurso tem salário base. Aí tem o salário base. Aí tem lá auxílio saúde, auxílio moradia, auxílio creche, tudo isso aí. Isso não leva para aposentadoria. Somente é tributado o que, quando me aposentar, eu vou levar. Eu levo auxílio saúde para aposentadoria? Auxílio alimentação? Auxílio uniforme, fardamento, sei lá? Não? Somente, por isso que a emenda 41 acabou com a integralidade. Isso é integralidade. Me aposentar com tudo. Paridade. Significa dizer que quem está na ativa é o mesmo salário de quem está no inativo. Nada impede da administração pública, do chefe do executivo, dar um aumento. Que nem aqui em Rondônia teve agora, 2014, 15, um aumento que os policiais militares da ativa, do inativo, teve o mesmo aumento da ativa. Isso é paridade. Mas foi algo combinado, né? Não foi algo, eu quero dar. Foi algo que, sim, eu quero dar, não tem obrigação. Paridade significa que não necessariamente o que eu ganho na atividade eu vou ganhar quando eu estou aposentado. A emenda 41 acabou com isso. Sobre a desculpa do equilíbrio financeiro, que nós vamos trabalhar mais para frente. Equilíbrio financeiro. É atuarial. Bom, aproveitando já o ensejo, o que é equilíbrio financeiro? Nós vamos trabalhar mais para frente, mas vou dar uma introdução. É o dinheiro que entra e o que sai é o que eu tenho em caixa. Isso é uma conta 1 mais 1, simples. Equilíbrio atuarial. Esse é complicadíssimo. Inclusive, não nesse concurso, mas ano passado teve concurso para estatístico pro DataPrev, né? Porque aqui leva em consideração a expectativa de vida. Tributária diz respeito à criação de tributo. Coloca assim, primeiro tópico. A Constituição Federal não cria tributo, apenas prevê. Isso aqui está lá no artigo 149 da Constituição. Vamos lá no 149. Vamos lá, todo mundo com a Constituição? Por que não vamos estudar competência tributária? Porque vai cair na prova assim: compete a quem criar
instituir, majorar tributos. Aí nós não estudamos, né? Mas isso vocês vão acertar agora. Diz assim, ó, 149. Compete exclusivamente à União. Sublinha exclusivamente. Exclusivamente não significa solidariamente ou outras pessoas. É somente a União. Não significa concorrentemente. Concorrentemente outras podem criar, né? Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Vou parar por aqui. Quem compete criar contribuição social? Somente a União. Se o município de Ji-Paraná criar uma nova contribuição social, o que faremos? Através de uma lei orgânica, né? Entraremos com a chamada ação direta de inconstitucionalidade, porque está contra a Constituição. Foi contra a Constituição, ADIM. Certo? Porque é exclusivo, somente a União. Entenderam? Alguma pergunta? Vamos prosseguir então. Outro tópico. A arrecadação das contribuições compete à Super-Receita. Que foi criada com a Lei 11.457 de 2007. Aí, questionaram no STF. O que a Receita Federal tem a ver com previdência, com seguridade? E aí o STF decidiu o seguinte, que não importa quem arrecada. Sendo observado a aplicação. Vada aplicação. Se cair na prova uma questãozinha, joguinho de palavras. STE, Super Receita, arrecada, fiscaliza, regula as contribuições. Certo ou errado? Certo? Não importa quem arrecada, sendo observada a aplicação. Porque a Receita Federal, ela arrecada que mais? Tirando Previdência. Tudo. Imposto de renda, ITE, tudo, todos os impostos federais, quem segura a onda? A Receita. Agora, estava lendo esses dias, existe uma corrente minoritária de algumas pessoas aí, alguns parlamentares, que eles querem criar um outro órgão, acabar com a Super Receita, sob a desculpa de Receita Federal não consegue verificar que um monte de gente roubou um monte de dinheiro, bilhões, e não consegue saber de onde está o dinheiro. Mas se eu e você declarar imposto de renda errado por R$1, vem a cartinha. Não vem a cartinha? Aí você já começa a fazer que nem eu, assim, veio várias cartinhas, né? Tô brincando, não veio cartinha só uma vez. Então, como é que uma super receita, um super órgão, que goza de uma grande capacidade técnica, entre aspas, não consegue verificar o desvio de bilhões da Petrobras, não consegue verificar lá as pedaladas, não consegue verificar os desvios, não consegue verificar, não achou nada de errado, uma progressão patrimonial dentro de 4 anos, um cara que era biólogo, assistente de biólogo no Butantan, o filho do Lula, ganhava R$3.250 por mês, em 4 anos, sócio majoritário de um clube de futebol americano,
comprou a fazenda de 60 milhões à vista e tem um jato Legacy que custa 50 milhões de dólares. Porque quando você vai tomar posse no concurso público, você faz um estudo patrimonial e tem a declaração. No caso, esses dias eu sou funcionário estadual, tive que fazer o recadastramento. Aí todos os meus bens. Ele comprou um carro aqui, de onde veio esse dinheiro? É assim. E aí, colocou-se em xeque a super receita. Eu concordo, né? Aí é de vocês. Certo? Alguma pergunta? Nenhuma? Se não ficar claro, eu falo de novo, tá, pessoal? Dentro também da competência tributária, deixa eu apagar aqui. Enquanto eu apago aqui, o Banco Central divulgou ontem, hoje é 8, né? Ontem 7, que ele gastou em 2015 90 bilhões de reais para evitar que o dólar subisse ainda mais. Porque quando o dólar sobe, o Banco Central compra títulos cambiais. E aí, gastou 90 bilhões para controlar o dólar. Dentro também da competência tributária, tem um princípio do orçamento diferenciado. Está lá no artigo 165, 5º da Constituição Federal. Vou ler para vocês. 165. Tá. Aqui do 5º faltou o 3º, tá? Esse terceiro da CF 88. Diz assim: a lei orçamentária anual compreenderá, capte, tá? Vai lá. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Vou ler de novo. O orçamento da Seguridade, a lei orçamentária compreenderá. Aí tem que colocar aqui, ó, a LDO, lei orçamentária, LDO não. Lei de diretriz orçamentária, LDO, tem que compreender um orçamento abrangendo todos os órgãos, entidades, da administração direta e indireta, todos os fundos e fundações a elas vinculados e mantidos pelo poder público. Significa o quê? O princípio do orçamento diferenciado diz que tem que ter orçamento para os órgãos, o orçamento da entidade, o orçamento da administração direta e indireta, fundações. Tudo aquilo que é mantido pelo poder público tem que ter seu próprio orçamento diferenciado. E sofre controle do TCU e TCE. No caso, excepcionalmente de São Paulo, somente em São Paulo, também tem o Tribunal de Contas do município de São Paulo, que é único. Quem sabia? Quem ouviu falar disso já? São Paulo tem um Tribunal de Contas do município, da cidade. O município tem um orçamento da Seguridade? Tem ou não tem? Tem. Então sofre controle. O princípio do orçamento diferenciado é isso. Cada órgão da administração direta, indireta, fundo, tudo tem o seu próprio orçamento diferenciado. Certo? Dúvidas? Posso apagar? Não? Tá meio rápido hoje a aula? Tá bom, né? Eu vou trazer umas questões, então assim. No que diz respeito à competência tributária e observando o princípio do orçamento diferenciado,
marque as acertativas embaixo. Aí vai estar lá. Aí você vai ter que verificar. Cada órgão, cada entidade tem que ter o seu próprio orçamento. Próximo. Entenderam isso, pessoal? Ficou claro ou não? Ficou, né? Dentro ainda de competência, no Brasil, existem 3 tipos de orçamento. Três tipos de orçamento. Orçamentos. No Brasil. Existe o orçamento fiscal. O de investimentos. E o da Seguridade Social. Seguridade Social. Aí, isso aqui está dentro do artigo. Vocês vão achar dentro do artigo 165 CF. Quinto. Isso. Aí eu vou ler para vocês, ó. A lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos, entidades. Orçamento de investimento das empresas, da União, da administração direta ou indireta. E o terceiro, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos. Ainda dentro do orçamento diferenciado. 3 tipos de orçamento. Se cair na prova, dentro dos tipos de orçamento, assinale a alternativa. Você vai lembrar, a Seguridade Social tem o seu próprio orçamento. São 3 tipos, fiscal, de investimento e social. Matou. Só isso que você precisa saber. Alguma pergunta? Anotaram lá, 165, quinto da Constituição. A lei anual compreenderá. Aí o fiscal. O que diz o fiscal? Referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos, entidades. Aí está o de investimentos. A palavra já diz investimento. E o da Seguridade, que é esse que está pesando hoje em dia nas contas públicas. Seguridade. Alguma pergunta? Estão cansados? Estou só começando ainda. Foi só 5% da matéria. Vamos lá. Já falei para vocês do princípio da pré-existência do custeio, né? Falei, não falei antes da aula, antes do intervalo? Falei? O que quer dizer mesmo pré-existência do custeio? Eu ia falar agora de novo. O que quer dizer? Princípio da pré-existência do custeio. Eu perguntei agora, alguma dúvida? Ninguém tinha dúvida. O que aconteceu agora? Criar, majorar, estender, ampliar. Eu tenho que informar da onde eu vou tirar o dinheiro. Se você vai comprar um carro, você precisa falar de onde vai ser o dinheiro. A não ser que seja aquele carro que você compra e não paga, né? Mas a fonte de custeio total. Se a prova trazer custeio parcial, está erradíssimo. É total. Exemplo que eu dei. Para que o governo pudesse ampliar a saúde, ele criou a CPMF. Certo? Ele informou de onde ele ia tirar o dinheiro. Alguma dúvida? Vamos prosseguir então. Falei do princípio da anterioridade nonagesimal também, não falei? Que é uma limitação temporal ao poder de tributar. Princípio da anterioridade nonagesimal, limitação temporal ao poder de tributar. Que mais? OBS.
Ainda dentro de competência. Esse aqui já é uma questão de prova, tá? A MP, medida provisória, pode versar sobre matéria tributária. E como a gente viu isso ano passado, né? Medida disso, daquilo, mudando a aposentadoria, mudando isso e aquilo. Mas tem que obedecer o princípio da anterioridade, tá? Anterioridade. Professor, por que tem que obedecer o princípio da anterioridade? Que horas são já? 5 minutos. Nós temos até meia-noite uma criança. Amanhã eu tô de folga mesmo. Amanhã eu vou acordar cedo, botar um tênis, um short e soltar a pipa com meu filho na rua. Sol quente. Coisa que eu fazia. Melhor coisa do mundo. Quebrar uma lâmpada, fazer um cerol. Tá gravando, é verdade. Matéria tributária. Por que a MP pode falar sobre matéria tributária? Vamos pensar comigo. Vamos falar lá de benefício. Auxílio reclusão. Exemplo, né? Auxílio reclusão. Tem uma medida provisória 1º de março de 2015 que entrou em vigor, que já saiu de vigor também. Vamos trabalhar ela. Tá quebrando a Previdência, auxílio reclusão. Aí a gente tem que ir lá fazer uma lei. Que tipo de lei? Complementar para alterar a alíquota, porque tá quebrando isso aí, ó. Recesso do Congresso, papapá, briga de impeachment, acabou. Passou-se um ano e quebrou a Previdência. Medida provisória sobre matéria tributária foi um instrumento que o legislador deu para o executivo para regular o mercado rapidamente, para que os efeitos possam ser rápidos. Alíquota, imposto de importação. Não, vamos mudar. IPI, imposto do produto industrializado. O governo queria fomentar a economia, zerou o IPI sobre a linha branca, né? Cadê o Isaías? Foi embora já. Você comprava geladeira baratinho. Aí a cinta apertou, precisamos de mais dinheiro, opa, volta imposto de linha branca. Opa, o mercado financeiro está ruim, vamos aqui fomentar o mercado financeiro e carros com até 40% de peça brasileira é o imposto. Menos que isso, o imposto mais alto. O que está fazendo? Regulando o mercado. Regulando o mercado. Por isso que a medida provisória pode versar sobre matéria tributária. O que a medida provisória não pode é falar sobre direitos civis. Como eu falei no curso de defensoria, o CNJ, que não faz medida provisória, né? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, obrigou os cartórios em 2015 a realizar casamento homoafetivo. Isso é versar sobre direito civil. A medida provisória não pode, somente a lei. Certo? Vocês entenderam então? Medida provisória pode versar sobre matéria tributária, alíquotas, data de recolhimento, enfim. Calma, gente, alguma pergunta? Gostaram da aula hoje? Uma sugestão, reclamação? Vou frisar novamente. Leiam a lei, leiam o que a gente já trabalhou. Para a próxima aula já está na massa, que a próxima aula vamos entrar em benefício e vocês precisam entender.